Olá pessoal, hoje vamos nos encontrar pela última vez antes do exame da ordem no domingo. Vamos falar de memoriais hoje. Os memoriais podem ser chamados de memoriais ou alegações finais por memoriais. Vocês precisam ter um cuidado no endereçamento. Se a justiça for do Distrito Federal, vocês vão endereçar a um juiz da circunscrição judiciária. Se for de um estado, vocês terão que endereçar ao juiz da comarca. Se for para a Justiça Federal, é para a subseção da Justiça Federal. Na qualificação do acusado, vocês podem qualificá-lo novamente ou basta dizer fulano de tal, devidamente qualificado nos autos da ação penal que lhe move a justiça pública, vem por meio do seu advogado, apresentar alegações finais por memoriais ou só memoriais pelas razões que se seguem. Então essa é a situação que vocês vão ter que fazer. Observem uma coisa e muito cuidado. Se a ação penal for privada, não é o Ministério Público, é o querelante. Então vocês têm que ter cuidado no endereçamento. E outra coisa, o artigo que vocês vão fundamentar a apresentação dos memoriais, o verbo é apresentar. A apresentação dos memoriais é o artigo 403, parágrafo 3º. Se a razão dos memoriais for pela complexidade da causa ou por número excessivo de corréus. Se não for, vai ser o artigo 404, parágrafo único. Então, essa é a fase preambular dos memoriais. Depois vocês vão se preocupar com os fatos. O que vocês vão narrar nos fatos? Vocês vão narrar aquilo que consta da denúncia e os fatos depois que vocês julgam como verdadeiros, onde vocês vão embasar os pedidos nesses fatos. Tudo que está lá nos fatos é o que aconteceu durante o processo, com os principais incidentes. Não esqueçam que vocês têm que deixar evidente nos fatos a tese que vocês vão exportar, já mostrando talvez a inadequação típica, falando de nulidade, tudo que vocês quiserem coloca nos fatos. Terminados os fatos, vocês vão abrir um tópico chamado do direito. Lá no direito, vocês vão, no subtópico, vocês vão colocar as preliminares. Em preliminar, vocês vão colocar sempre as nulidades, que é muito importante. Se tiver nulidade, vocês sempre vão requerer em preliminares. Depois vocês apontam a extinção da punibilidade, que é uma forma de tirar do Estado o direito da pretensão que ele tem de punir o acusado. Em seguida, vocês vão entrar no mérito, que é um outro tópico. No tópico relacionado ao mérito, vocês vão escrever tudo o que diz respeito à questão da parte do direito material, que envolve a tese defensiva de vocês. Pode ser formas diversas, não é? Inclusive, vocês lá na questão do mérito vão discutir a inadequação típica, se o juiz está julgando extra, citra ou ultra petita. Vocês vão colocar também lá nesse momento as questões relacionadas ao tipo penal, relacionada ao próprio aspecto da ação penal num todo. Não esqueçam que no mérito vocês vão colocar tudo aquilo que é direito material e que interessa para a absolvição do acusado. Terminado esse tópico do direito e os subtópicos, e do mérito e os subtópicos, vocês vão passar para o pedido. Quando vocês forem fazer o pedido na peça, lá nos memoriais, vocês vão então dizer, diante ao exposto ou do exposto, vocês vão requerer, porque o verbo é requerer. A primeira coisa que vocês vão requerer é o recebimento ou o acolhimento dos memoriais e depois pedir para que o juiz julgue improcedente o pedido da acusação, que pode ser o Ministério Público ou pode ter o querelante. Depois disso, vocês vêm com a absolvição, que é o ponto mais importante, porque se o juiz acolher a absolvição, ele não precisa discutir mais o resto. Então vocês vêm na absolvição, pedem para absolver. Nesse momento, se não for do tribunal do júri, vocês vão pedir absolvição com base no artigo 386 e os incisos dele lá na peta. Pedido da absolvição, vocês vão depois abrir um outro subitem dizendo, caso Vossa Excelência não entenda assim, ou então, caso não prospere a tese da absolvição, pede-se o reconhecimento
da extinção da punibilidade. Depois coloca, caso não seja reconhecido a extinção da punibilidade nem tampouco a absolvição, que seja acolhida a tese da nulidade e extinto o feito em razão dessa nulidade. Terminado esse ponto, vocês também vão sempre observar que, se não for absolvido, não acolher a extinção da punibilidade, não acolher a nulidade, vocês então passam para a dosimetria da pena. Pede para que o juiz, não é? Se for condená-lo, que seja na pena mínima, coloque lá se ele tiver algum atenuante da confissão, da idade, coloque sobretudo a pena mínima, fala que ele é réu primário, se for, vocês vão trabalhar a dosimetria da pena, para que o juiz também possa entender esse fato. Terminado esse ponto, vocês então vai dizer nestes termos, pede deferimento e afina, segundo o caso que foi apresentado para vocês. Agora, tem uma outra observação. Se for do tribunal do júri, vocês então não vão pedir absolvição. Vocês vão pedir absolvição sumária, com base no artigo 415, e esse é o momento. E outra coisa, os memoriais no júri serão sempre usados com base, tá certo, no procedimento do rito ordinário. Vai buscar sempre a mesma base, e lá no rito do júri é no artigo 404, tá certo, parágrafo único, os memoriais nesse ponto. Não esqueçam, júri, absolvição sumária, que esse momento é da absolvição sumária. Meus amigos, essa era a nossa dica de hoje. Boa sorte para vocês no exame de ordem. Procurem ter calma, leiam a questão bastante, façam uma reflexão antes de começar a escrever definitivamente. Porque depois que escrever definitivamente, não pode mais voltar atrás. Boa prova a vocês e depois, numa próxima etapa, nós vamos continuar falando do exame de ordem, não é? Tomara que todos vocês passem e não precisem voltar ao nosso Instagram para buscar. Mas nós vamos continuar depois falando do direito material, nós vamos falar de resposta à acusação, vamos trabalhar todos esses pontos. Boa sorte a todos.